Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Gabriel, estou aqui com a minha mãe, a irmã Mara, que tem um testemunho lindo de cura, foi curada de lúpus, e ela vai contar agora esse testemunho, e você compartilhe com alguém, porque tenho certeza que vidas vão ser edificadas através desse testemunho, tenho certeza que vidas vão ser também curadas. Amém. Testemunhos surgirão através desse testemunho. Mamãe, se apresenta, teu nome. Paz do Senhor a todos, meu nome é Mara Beatriz Agete da Silva. Quantos anos a mãe tu tinha quando descobriu e foi diagnosticada, e qual era a enfermidade que tu tinha? Quando eu fui diagnosticada, eu tinha 19 anos. Tinha 19 anos? Uhum. E qual que era a doença? Assim, Lúpus, era lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico. E sobre a família, os teus pais eram evangélicos, estavam na igreja? Não, os meus pais, eles estavam parados nos caminhos do Senhor. Eu era muito pequenininha quando eles pararam na caminhada cristã. Então eu não cresci frequentando uma igreja, mas eu cresci dentro de um lar onde os meus pais, eles nos ensinaram sobre caráter, sobre princípios, sobre moralidade. Então eu fui muito bem criada, muito bem instruída nesse sentido caráter. Mas quanto a seguir Jesus, não, eles estavam parados, né? Estavam parados. E como foi que aconteceu quando tu começou a sentir os primeiros sintomas do lúpus? O que tu estava fazendo? Qual foi a época? Bom, assim, eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava num supermercado e eu estudava à noite, né? E como qualquer jovem, né, tem os seus projetos de vida, né, Gabriel? Sim. E seus planos. Então eu não era diferente, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, visando um futuro profissional, né? Mas de repente, assim, do nada, eu fui acometida de uma dor de garganta. Aí, no dia seguinte, eu já tive dor no joelho e no dia seguinte, doía meu corpo todo. Durante esses 3 dias, eu fui cada dia no hospital e me davam medicação, voltava para casa. No terceiro dia, quando eu fui com dor no corpo todo, eu fui internado no hospital. E ali eu passei muitos dias, assim, foi um período bem onde eu pude conhecer Jesus, né? Então, assim, falar do amor de Jesus para mim é algo que transpassa a compreensão humana. E uma pergunta, antes de ser diagnosticada com a doença, tu não ia na igreja? Não estava nos caminhos do Senhor? Não, eu ainda não ia na igreja. Eu fui na igreja alguma vez com o meu irmão mais velho, que era evangélico, e em algum culto eu fui. Não era batizada, não frequentava, não era frequente assim? Não. Apesar que tinha uma família toda, tinha os princípios cristãos assim, mas não era evangélica assim, não frequentava a igreja. Não era evangélica. E daí no hospital conheceu Jesus? No hospital eu conheci Jesus. Como é que foi essa conversão assim? Tu estava lá em Porto Alegre? Não, eu estava em Cruz Alta. Em Cruz Alta? No hospital ali em Cruz Alta. E o meu irmão, foi através da vida do meu irmão, o Hilário, né, meu irmão mais velho, e que ele falou de Jesus para mim. Então ali eu entendi, né, que através da palavra de Deus, como diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E o que foi que ele te falou lá? Ele me falou a palavra sobre Jó, porque eu estava na UTI do hospital. Na UTI, isso é importante frisar, na UTI. E como é que tu estava lá? Qual era o teu estado, assim, cabelo, órgãos? Qual que era o teu estado ali de saúde? O meu estado de saúde era bem grave. Era quase à beira da morte, isso, porque atacou e essa enfermidade foi muito rápido. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de enfermidade, nem dor de garganta, até meus 19 anos de idade. Até os 19 anos. Isso, eu me criei uma criança e uma jovem sã, né? Então eu fui conhecer dor de garganta com 19 anos de idade e era o lúpus. Então, no meu caso,
ele acabou com as defesas do meu organismo e atingiu todos os meus órgãos internos. Todos os órgãos internos do corpo foram atingidos, o meu estado era crítico. Eu tive pneumonia dupla, derrame nos 2 pulmões, eu tive líquido pleural, eu tive miocardite, é um músculo do coração inflamado, né? Eu tive o derrame dos pulmões, ele atingiu uma parte do meu coração, as minhas juntas, doía tudo as juntas do meu corpo, né? Eu não caminhava, eu também tinha alergia a uma medicação e eles mesmo assim aplicavam aquela medicação, então encheu meu corpo todo de ferida, os meus cabelos começaram a cair, eu tive muita febre, muita febre. Muita febre. E ali eu estava desenganada pelos médicos. E o meu irmão falou de Jesus para mim. Lá no hospital? Na UTI do hospital. Na UTI do hospital. E a questão do teu casamento, já era casado com o papai? Era noiva? Era namorada? Nós éramos noivos, né? Nós éramos noivos na época. Noivos na época. E quanto à palavra, tu perguntou o que ele falou para mim, né? Ele falou sobre Jó. Falou sobre o livro de Jó. Ele disse para mim que na Bíblia havia um homem que havia sofrido muito. E eu lembro que eu perguntei se esse homem tinha sofrido mais que eu, porque eu não conhecia a história de Jó. E ele disse que ele tinha sofrido muito mais que eu. E eu me lembro que eu perguntei para ele se ele tinha vencido. E ele falou para mim que ele venceu, mas porque ele era fiel ao Senhor e por tudo ele glorificava o nome do Senhor, apesar das percas, apesar de toda a dor, de toda a batalha que esse homem enfrentava, ele glorificava a Deus. E ele venceu. E aí a fé entrou de uma maneira transbordante dentro de mim, através dessa palavra. Porque a importância de nós falarmos a palavra, que é a palavra que vai falar, é a palavra que tem poder de curar, de transformar a situação, né, Gabriel? Porque eu criei, e eu falei o seguinte assim, Gabriel, que se Deus tinha curado aquele homem Jó, então eu queria o Deus de Jó. Deus de Jó. Eu falei, eu quero ele na minha vida, eu aceito ele, né? E ali eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Na cama do hospital, numa UTI. Foi no momento em que eu senti a morte. Sentiu a morte. E como é que foi lá daí, depois tu entregou a vida para Jesus, e o que aconteceu depois ali? Como é que foi o passo a passo? O processo. O processo. O processo, ele foi para Porto Alegre depois? Isso, ele tem uma caminhada, né? Ele pode ser imediato, né? Como ele dizia aos paralíticos, levante e ande, e a pessoa saiu andando e deu, né? No meu caso, houve um processo. Por quê? Eu já estava decidida, mas o Senhor, porque o objetivo de Jesus é a salvação, né, Gabriel? No final. E eu tinha meus pais, como eu falei, eles estavam parados. A minha mãe já havia decidido, porque uma mãe, ela é mais sensível. Sim. E o meu pai, ele ainda estava esperando, né? Tipo, se não precisar, né? Eu não, talvez. Como é que ele estava na época? Meu pai, ele estava parado, né, Gabriel? Ele estava parado, ele tinha dias que ele bebia, assim, né? Ele bebia vinho. E, então, assim, ele também teria que ter um processo de libertação, né, da bebida. Mas não era muito, eu posso dizer que ele estava fraco para bebida. Ele tomava um pouquinho assim e já ficava embriagado. Mas ele... Houve um trabalhar de Deus, estava acontecendo um trabalhar de Deus em toda aquela situação. Eu creio que era para Deus resgatar eles. Então Deus permitiu que eu ficasse mais tempo ali. Mas foi uma experiência única, né? Única. E quando eu paro... Sim. E retrocesso lá atrás... Eu glorifico o nome do Senhor. Amém. Porque é lindo o que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. É motivo de gratidão. Eu louvo a Deus todos os dias. Porque o que Ele fez na minha vida é algo, talvez, há pessoas que não acreditem, mas o Senhor, Ele faz. Amém. Então, Ele permitiu eu passar o processo. Eu fui transferida ainda, Gabriel, depois que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu fui na ambulância. Então, eu tive um período de 3 meses hospitalizada. Eu fui para a capital, né? E lá eu fiquei internada. Não podia meus pais ficar comigo. Eles iam durante o dia e no final do dia eles tinham que sair, eu tinha que ficar sozinha lá. Mas ali, Gabriel, o meu pai, ele já estava sendo
quebrantado, o Espírito Santo já estava tocando nele, porque qual pai, né, que vê o seu filho? Como diz a Bíblia, né? Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, né? Então, assim, mesmo a Bíblia está dizendo que mesmo um pai que é mau, ele dá coisa boa para o filho, né? Quanto mais o Pai Celestial. Quanto mais Deus, né? Mas ele também está dizendo ali que o pai dá coisa boa para o filho. O pai bom dá, né? E o meu pai, ele foi sendo moldado também, através de me ver naquele processo de sofrimento, porque eu fiquei muito, muito doente. Eu não conseguia nem ficar sentada. Eu tive também anemia em último grau, eu tive hepatite B, o meu fígado alterado, eu tive derrame de fundo dos 2 olhos, poderia ter ficado cega, né? Como é que era a alimentação nessa época? A alimentação, eu não comia. Não comia? Eu tava no soro, não, soro. E eu vomitava, né? Eu vomitava, então eu tava muito fraquinha, eu desmaiava, né? Se eu ficasse nem sentada eu conseguia ficar, eu desmaiava, era só deitada. E cadeira de roda, né? Porque eu não ficava em pé por conta da fraqueza, né? Anemia em último grau. Deu alergia na pele? A pele ficou toda cheia de ferida por conta daquela alergia que eu tive, daquela alergia. Mas ali, né? Eu conheci Jesus, eu já via através da palavra sobre Jó, eu já havia me impressionado, porque eu estava sofrendo muito, como eu citei aqui, né? Todos os órgãos vitais comprometidos, né? E eu pensei assim, como que pode uma pessoa sofrer mais que eu, que estou sofrendo tudo isso? E Deus fez na vida dele. Então, através da palavra, eu já tinha me decidido a entrega da minha vida, né? Entrega da sua vida. Mas aí vem o Senhor e permite ainda eu ficar por esse processo. E ali eu passei muito tempo, por muitos exames, assim, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo na cama do hospital. Como é que foi lá o batismo? Eu fui presenteada. Bom, primeiro, Deus me deu uma visão, eu tive uma visão, eu vi uma luz, Deus se revelou para mim através de uma luz, porque Jesus é a luz da vida, Ele é a fonte de luz, né? E eu vi aquela luz, assim, Deus me deu aquela visão. E a visão, é a alma que enxerga, né? Não é o nosso corpo físico. Mas aí eu olhava para os lados e as pessoas estavam do meu lado. E eu disse assim, porque ela representava que eu estava sonhando, mas na verdade eu estava acordada. E Deus me deu uma interpretação que a luz era a vida. Ele estava dizendo assim, eu entendi que ele disse, você não vai morrer. E eu pensei, então eu posso passar o que eu passar, eu vou ter vida. Vai ter vida, luz é vida. Luz é vida. E aí... Então passaram-se alguns dias e como eu tive pneumonia dupla, derrame nos pulmões e líquido pleural, o líquido ele encheu e daí não tinha vaga na sala para drenar. E aí eu tava por sufocação, assim, não tinha espaço para eu respirar. Eu sentia a morte Tava sentindo a morte. Tava sentindo a morte, a agonia da morte, sufocando. E aí eu não tinha mais espaço para sair a minha voz, porque não respirava, o ar não entrava mais em mim. Então eu estava morrendo. Literalmente morrendo. E aí eu clamei ao Senhor no pensamento, porque a voz não saía mais, né? E eu perguntei para Deus aonde que Ele estava, que Ele não estava me vendo ali. Porque na minha ignorância, né? Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, a nossa intenção. E então eu clamei e falei, o Senhor não está me vendo aqui, isso sem sair a voz. Só no pensamento e assim, sufocada. Mas falando exatamente essa oração, o Senhor está me vendo aqui, o Senhor não está me vendo, as pessoas me falam que o Senhor prova quem o Senhor ama. Então eu lhe digo, meu Deus, se isso é uma prova, agora que eu lhe conheci, eu não lhe largo mais. Que eu morra, que eu me arraste no chão, por mais difícil que seja, eu não te largo mais. E eu levantei a minha mão para cima e segurei. E falei, eu não te largo mais. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo. Na cama do hospital. Na cama do hospital. Oh, aleluia. E foi lindo, foi muito lindo, porque os médicos, eles entravam correndo e saíam correndo e entravam. Eles estavam vendo. E eu estava morrendo e não tinha o que fazer. E a minha mãe estava ali comigo, e a minha mãe estava de joelho dobrado na beira da cama, orando também, né? E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E para quem não estava saindo a voz, estava morrendo, imagina? Imagina.
A presença inundou aquele quarto daquele hospital. E aí eu consegui, né? Fui batizada com o Espírito Santo, foi um mover de Deus tremendo. Os médicos não entenderam nada, porque Deus... Eles acharam que ia ser um ponto e Deus colocou uma vírgula embaixo. Isso, eles tinham dado um ponto final. Exatamente isso. E Deus foi lá e colocou uma vírgula embaixo. Colocou uma vírgula, essa história continua. Estamos aqui, né, Gabriel? E aí, o líquido que estava sufocando, ele baixou, Deus baixou, né? O suficiente para me dar vida, né? E aí, foi muito lindo, assim, muito lindo mesmo. E então, Jesus é tudo na minha vida. Jesus é tudo. E como é que foi daí, como tu viu que Deus realmente fez a obra ali, começou a cura mesmo, assim, no caso deu o ponto e a vírgula ali, né? E começou a restabilizar de novo os órgãos, a voltar, né, a funcionar os olhos de novo, o cabelo crescer. Como é que foi esse processo? E qual o nome dos doutores também, assim, da época, se tu lembra de algum nome dos doutores? Doutor da época, eu não lembro. Isso assim, era que ano, mãe? Foi no ano de 1991. Eu sei que parece que era a equipe do doutor Zelanato, eu não lembro muito bem, era no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? Ali em Cruz Alta era o Dr. Bastola, hoje ele é falecido, Dr. Bastola. Dr. Bastola, Cruz Alta, e me transferiu para o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sim. E aí lá era um médico, mas aí vinham os doutorandos, né? E aí era uma equipe. Era toda uma equipe uma lá. Uma equipe muito grande. Então, assim, havia algo em mim sobrenatural de Deus, porque, por exemplo, os olhos, eu tinha derrame de fundo dos 2 olhos, e eles me colocavam na cadeira de roda e me levavam para a sala de exames. Sim. E ali eles faziam exames, pelos aparelhos eles enxergavam o derrame, só que eles colocavam as letras e as lentes e eu enxergava tudo. Entendeu? Aí sem explicação. Sem explicação, e eles faziam assim para mim, pega seu óculos, eu falava, mas eu não uso óculos. Eles falavam, então com certeza vai usar? Eles diziam. E eu não usava e não usei, eu fui usar óculos agora, com quase 50 anos, né, com 40 e poucos anos que eu fui usar. Mas 0,50 é da idade, né, e é para perto, 1,5 para vocês, para mim deixar bem claro aqui, né, que é pouco, né. Sim. Mas na época eles não entendiam e pensavam assim, como que pode? Ela tá com derrame e tá enxergando tudo. Então confundia. Ao mesmo tempo tinha o problema, mas não atingia, entendeu? Deus estava confundindo a medicina. Confundindo a medicina, exatamente essa palavra. E foi um processo assim, né? Foi lento. A cura aconteceu... Eu creio que talvez até já tivesse acontecido, né, Gabriel? Mas como a gente tem uma obediência, tem uma... Deus sabe controlar com cada caso. Isso. E daí o teu pai também, o vô João, na época, daí ele fez um propósito, voltou. O meu pai fez um propósito com Deus, ele voltou, se reconciliou os caminhos do Senhor, né, junto com a minha mãe. E seguiram até o fim, né, da vida deles. Graças a Deus, né, os dois. E eu também aceitei. Teu pai, nós éramos noivos, né? O teu pai entregou a vida dele para Jesus, né? Confiou que Deus iria me curar, que nós iríamos casar. Ele foi um noivo perseverante. Isso é muito importante, né? E como é que tu entregou para ele a aliança? Como é que foi? Sim, é porque eu vi assim que ele, um jovem, né? Nós éramos da mesma idade, 19 anos. Eu cheia de problema ali do nada. E isso não era uma carga para ele, apesar de eu gostar dele, de eu amá-lo, né? Sim. Eu disse para ele, você tá livre de qualquer compromisso comigo, porque você não me deve nada. Porque o nosso namoro e noivado, Gabriel, foi respeitoso. Foi respeitoso, graças a Deus, até o casamento. Então, assim, ele não me devia nada, entendeu? Era um namoro com princípios. Então eu falei para ele, pega a aliança, vai viver tua vida, né? Enquanto uma moça saudável, eu no momento preciso cuidar de mim. Porque eu não queria dar esse peso para ele. Sim. Mas ele não quis. Ele disse que ele me amava e que ele acreditava no poder de Deus, que Deus ia me curar e nós iríamos casar e Deus iria nos dar uma família. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E daí depois tu saiu de Porto Alegre, voltou para Cruz Alta, como é que foi lá? Quando eles te deram alta? Eles me deram alta do hospital, eu saí de lá com consultas
primeiramente, todo mês, né, mensalmente, uma consulta por mês com exames, uma batelada de exames. Então, todo mês eu tinha que ir lá, né, consultar, sair de lá tomando um medicamento, né. E aí eu tinha consultas regulares, assim. E assim foi, né. E até eu casar, né, eu casei. Mas aí, com o diagnóstico de lúpus, por causa das medicações, a mulher, ela não pode engravidar. É muito arriscado ela engravidar. Porque ele causa defeitos fetais ou até mesmo aborta, né? E se não tomar os remédios, daí causa muita... A doença volta, A doença volta, causa muita complicação. Isso, causa muita complicação. Mas a gente casou, e aí Deus falou comigo. Primeiro Deus me disse que Ele iria me dar filhos, né? Que Ele iria me dar... Ele me deu 2 filhos, me deu o Gabriel e a Marielle, mas Ele me disse que Ele ia me dar um filho e ia chamar Gabriel, né? Quando foi a tua vez, né? E eu acreditei naquela palavra. Eu lembro que eu saí muito feliz do culto. O Espírito, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo. Foi no culto na Vila Nova, na Assembleia de Deus. De Cruz Alta. Cruz Alta, na igreja, na congregação da Vila Nova. Eu cantava no coral, e ali eu estava no coral. Eu já havia recebido o dom de visão no hospital e o batismo com o Espírito Santo. Mas ali no coral eu ouvi a voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Foi o que ele disse para mim: terás um filho e chamarás Gabriel. Glória e foi linda aquela voz. E eu olhei para a irmã do meu lado, ela estava tranquila, a outra também. Eu falei, não, fui eu que ouvi isso, não foi ela, senão elas não iam estar assim, né? Elas estavam lendo assim e tal. E eu saí do culto muito feliz e falei pro teu pai, Deus falou comigo que vai nos dar um filho e vai chamar Gabriel, né? E aconteceu, né? Tá aí, Gabriel. E daí, a questão dos remédios, daí como é que foi? Tu teve que parar de tomar? O que aconteceu? Então, foi assim. Porque tu não poderia continuar tomando os remédios e engravidar. Exatamente. Então, como eu ouvi a voz de Deus, mas tudo tem um tempo e a gente se precipita muitas vezes. Eu engravidei. Eu engravidei e realmente eu tive um aborto. Porque antes de você nascer... Eu tive um aborto porque eu tomava os remédios forte. E o doutor foi a loucura comigo, né? Daí ele falava que eu era louca, que isso não podia, que, né, que eu não ia poder ter filho e aquela coisa toda. Como realmente, né? Sim. Pela medicina, né? Pela medicina. É mesmo impossível. Mas aí eu falei que o Senhor havia me prometido. Glória a Deus. Não foi homem? Não foi. Deus voz humana que falou comigo. Foi a voz do Todo-Poderoso que falou comigo. Amém. E eu acreditei, eu disse, eu vou ter sim. Porque o doutor, ele encheu a minha cabeça que não ia, né? Porque a medicina realmente não ia dar certo. Não vai além daquilo ali, né? E aí passou um tempo e eu peguei os remédios que eu tomava e entreguei a Deus. E falei, Senhor, eu já entreguei minha vida pro Senhor. E o Senhor me prometeu que ia me dar um filho. E quem sabe mais, né? Como Deus me deu a Lely, depois também Deus falou que ia me dar ela. E aí eu disse, eu não posso tomar esses remédios para mim ter. E o Senhor falou que eu vou ter. Então eu confio no Senhor, eu confio no seu poder, eu confio que o Senhor me formou, que todas as coisas são tuas, porque a palavra de Deus diz que todos os moradores da terra são dele, né? E aí eu joguei fora os remédios. Jogou fora os remédios. Eu não aconselho ninguém fazer, né? Porque foi um ato de fé teu ali. Foi um ato de fé meu que, no meu caso, era necessário para poder ter a promessa de Deus se cumprir na minha vida, porque como eu já vi engravidado. A menos que a pessoa não tenha certeza que foi o Espírito de Deus. Né? Exatamente. Eu tinha certeza que era o Espírito Santo do Senhor me conduzindo nessa minha atitude, né? Sim. Nessa minha decisão. Porque eu decidi, é uma atitude radical de fé. É muito radical, porque corre risco a pessoa, né? Corre risco de saúde, né? E eu já sabia o quanto eu havia sofrido com a doença, né? Então, e aí Aí tu teve e depois em Minas Gerais, depois o papai
foi transferido para lá, era terceiro sargento, isso. Daí, no ano daí de 2000 e... que a Lélia nasceu? 2012. 2002? 2002 a Lélia nasceu. Lá. Daí teve 2 filhos, o médico disse que não ia ter nenhum. O médico falou que eu não iria ter nenhum, aí eu tive Deus você. deu 2, hein? Deus me deu 2, para a glória de Deus, um casal. Então ali Deus, quando eu engravidei da Lely também, né? Nós oramos ao Senhor e Deus me mostrou com uma menina no colo. Deus mostrou, ainda deu um... que foi uma visão, um sonho? Foi em sonho, nesse foi em sonho, é. Num sonho eu me vi com uma menininha no meu colo, na casa da minha mãe. Isso eu morava em Minas Gerais. E aí nós decidimos e também, e daí Deus se tocou para pedir, né, uma irmãzinha, mas não, a Lely veio, já Deus já havia mostrado, né, propósito de Deus. Por um propósito de Deus, que benção, que testemunho maravilhoso de cura, de milagre, só Jesus, né, para fazer uma coisa dessa. Só Jesus. E agora tu deixa uma palavra de cura, de um testemunho, uma palavra que tu sentiu no coração para quem estiver assistindo, pode ser? Tem mais alguma coisa para falar? Tem mais um ponto importante, Gabriel, de quando eu me batizei, né? Ah, sim. Porque quando eu saí do hospital, eu não era batizada ainda, né? E aí teve o batismo, né? Eu me batizei na igreja, eu me batizei lá na Fazenda Seival, no Rio, e como o meu corpo tinha enchido de ferida, ficou cheio de mancha. E eu, numa oração, eu tinha pedido ao Senhor que o meu corpo não tinha nascido com mancha nos braços, nas pernas, na barriga, no pescoço. Era todo cheio de mancha. Eu disse, Senhor, quando eu me batizar, então, tira essas manchas do meu corpo. E eu me batizei, foi o pastor Aleino que fez o meu batismo. Né? O pastor Aleino também foi orar por mim. Pastor Aleino Melo da Costa. Pastor Aleino Melo da Costa, ele orou por mim na UTI. E Deus usou ele ali para me curar também de uma dor. Ali eu vi o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, né? Sim. Então isso é muito importante, né? E aí eu me batizei, o pastor Leno fez o batismo nas águas lá no rio. E na hora que eu entrei no rio, ele testificou do que Deus fez na minha vida. E quando eu saí da água, e eu esqueci, depois eu fui ver o meu corpo, Deus tinha tirado todas as manchas do meu corpo. Glória a Deus. Né? E a palavra de Deus diz, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? Glória a Deus. Então, assim, a graça de Deus, ela me alcançou e ela pode alcançar você, né? Ela pode alcançar qualquer pessoa que se achegar a Ele. Ele diz, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós, né? E não importa a situação que a gente esteja. Eu, por exemplo, estava numa situação de enfermidade onde eu estava desenganada pela medicina. Não havia mais recursos humanos. Recurso humano, não havia mais esperança para mim. Pelas pessoas, pela medicina, muitas pessoas também achavam que eu ia voltar num caixão, né? Numa roupa de madeira, eles falavam. Mas quando nós entregamos para Jesus, né, Ele pode reverter qualquer situação, né, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, né, Gabriel, é só a gente crer, né, e se entregar para Ele, é simples. João 3,16, Deus diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o Filho dele e nós reconhecemos esse sacrifício. E através do sacrifício de Jesus, né, é que nós somos sarados. O profeta Isaías já profetizou isso, né? Então, você que nos ouve nesta hora... Quando você estiver escutando esse vídeo, vendo esse vídeo... Você que está nos ouvindo, né? Você, não importa a situação que se encontra, né? Amém. Deus, Ele faz. Porque Jesus, Ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Amém. Onde não há esperança, Ele é a esperança, Ele é fonte de vida, a jorrar para a vida eterna. E mesmo se Ele tivesse dado um ponto final ali na minha vida terrena, eu iria para o céu. E é isso importante, porque o maior de todos os milagres é a nossa salvação. Amém. E uma coisa que eu disse, Gabriel, assim, ó, eu comparando, né, a vida terrena nossa, para mim, eu cheguei num conceito que a nossa vida é uma viagem.
é uma viagem e eu disse assim, aproveita o passeio. Aproveita o passeio. Porque nós vivemos de momentos, né? Eu falo assim, aproveitar de uma maneira sadia, de uma maneira que edifica, né? E que exalte, que glorifique o nome do Senhor, né? Então, assim, porque é momentos, né? Hoje a gente está bem, no outro dia a gente já não sabe, só Deus sabe. Mas o importante é se a gente está com Ele, como Ele estava, né, no barco com os discípulos. Veio a tempestade, mas Ele estava ali e Ele acalmou. E se Jesus estiver na tua vida, não importa a tempestade que você está passando, Jesus Ele vai acalmar. Glória porque Ele manda e o vento para. Ele manda e o mar acalma. Isso aí. E a mãe, aquela jovem de 19 anos, agora tu compara, tu tá com quantos anos agora? 54 anos, isso? Agora eu tô com 54 anos. Teu marido também tá com 54 anos, tá bem de saúde, tem 2 filhos, tá abençoada. Tem agora o quê? Tem uma neta. Tem uma neta, e o médico disse que não ia poder nem ter filho, já tem neto. Então isso é o cumprimento. E vai ter mais ainda, né? Em nome de Jesus, o tempo passa, mas as promessas de Deus continuam de pé. Então é testemunho para edificar as nossas vidas, né? Mais alguma coisa que tu quer falar? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Pessoal, compartilha esse vídeo com alguém. O testemunho de cura da minha mãe foi curada de lúpus eritematoso sistêmico. Glória então, a Deus. Um testemunho lindo, lindo. Compartilha com alguém. Seja abençoado. Eu quero orar contigo, mãe, no final desse vídeo. Tem mais alguma coisa para te falar? É isso, né? Que nós estamos felizes. Tenho meu esposo, graças a Deus, né? O Gabriel, filho, uma nora linda também, uma serva de Deus, uma netinha, e a nossa filha, né, a Marielle, né, que é uma bênção de Deus também. Amém. Então Deus, Ele dá além, né, daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém. Né? Dá muito além, vai muito além do que nós... Vamos orar então? Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse testemunho, Senhor, que edificante para as nossas vidas. Venha, Senhor Jesus, abençoar quem estiver assistindo esse vídeo, Pai, está precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação. Estenda a tua mão, Senhor, meu Deus, seja na vida dessa pessoa, meu Deus, que possamos, Senhor Jesus, ouvir testemunhos através desse vídeo também. Acrescenta a nossa fé, meu Deus, e continua conosco, em nome de Jesus, porque é no teu nome, Jesus, que toda enfermidade tem que se curvar e sair da vida, Senhor, quando o Senhor determina que saia, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, vida, Senhor, aonde esse vídeo estiver chegando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Siga a Gabriel Agerte, Mara, Beatriz Agerte, da Silva no Instagram, e compartilha conosco aí. Em nome de Jesus, Deus abençoe.